Todos orando, pastor Valmir Carvalho com a palavra. Glória a Deus. Querida igreja, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Aquele que tem sua Bíblia e pode, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo de número 6. Com a permissão do pastor José Carlos, como costume da igreja, nos coloquemos em pé para a leitura do texto bíblico. Enquanto a igreja se localiza, eu quero bem rapidamente louvar a Deus pela vida do pastor José Carlos de Lima e agradecer pelo carinho, pastor, com que me recebeu, pelo respeito para conosco e por tudo que o Senhor tem me feito os dias que eu tenho estado aqui na Paraíba. Louvar a Deus pela vida também do pastor vice-presidente dessa igreja, pastor Álvaro, que Deus o abençoe. Fazendo isso, abraço todo o corpo de obreiros e toda a linda igreja aqui em João Pessoa. Trago saudação do pastor Levi Ferreira de Souza, nosso presidente em exercício, ali na sede do Belém, Campo de Limeira, para toda a igreja aqui em João Pessoa. Amém? Queridos, sem perca de tempo, Bíblia, Gênesis capítulo 6, quem encontrou, diga amém. Dê um pulinho lá no último versículo do capítulo 6, o versículo de número 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 6 e 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe ordenou, assim ele fez. Amém? Querida igreja, eu quero, aproveitando o tempo, já convidá-los a se colocar sentados para o tempo que temos em transmitir a vocês uma palavra da parte do Senhor. Confesso de antemão que é a realização de um sonho poder estar com vocês, bem próximo ao pastor José Carlos, mas sei da responsabilidade e quero ser o mais objetivo possível diante de tudo aquilo que eu já ouvi e vi aqui essa noite, tanto pela igreja, pelos obreiros, quanto pela mocidade que se fez presente de forma extraordinária. Muito bom estar cultuando com vocês, porque vocês ainda têm muita lenha para queimar. E eu vi a festa pujante que vocês tiveram e hoje estão de volta. Querida igreja, nós escolhemos para a base daquilo que Deus colocou em nosso coração essa noite, um texto do capítulo 6 do livro de Gênesis, um texto um tanto conhecido da igreja, onde a Bíblia narra a atitude de um homem de Deus responsável, a atitude de um homem de Deus obediente, a atitude de um homem de Deus que, contra todas as expectativas humanas, contra todas as esperanças humanas, rompeu e executou um dos maiores projetos navais da sua época, e por que não dizer o maior deles. O interessante é que a Bíblia diz que havia no coração de Deus um desejo em destruir a raça humana. O capítulo 6 do livro de Gênesis começa com a narrativa de uma grande decepção de Deus referente àquilo que ele havia criado. E o Senhor diz que dentro do seu coração havia o desejo de acabar com a humanidade, inclusive com toda espécie de vida na terra. E a Bíblia diz que Deus olhou, no capítulo 6, é onde eu quero que os irmãos estejam acompanhando. A Bíblia diz que Deus olhou, e quando Deus olhou, o que Deus viu na terra não agradou os olhos do Senhor. Só para a atenção da igreja, o salmista diz no Salmo de número 33 e versículo 13, que do trono de Deus, lá do alto céus, Deus olha para a terra e contempla tudo
quanto nós estamos fazendo e realizando aqui. E o salmista diz: dos olhos do Senhor não escapa nada. Deus não mudou, Deus é atemporal, Deus não muda, e Deus ainda continua olhando para a terra. É muito importante nós, obreiros, homens de Deus, jovens, mulheres de Deus, obreiros, principalmente nós que temos a responsabilidade de propagar esse evangelho, essa palavra, entender que não tem como fugir dos olhos do Senhor. Lá em cima Ele está, na terra Ele está, nas profundezas do abismo Ele está. E a pior notícia não é que Deus vê tudo, como diz o salmista. O mais complicado é que, dependendo do que Deus vê, a atitude de Deus muda. Quando Deus olha para a terra, é claro o texto, eu não li para nós ganharmos tempo, mas tudo que eu pregar está na Bíblia. Não vou falar nada fora da Bíblia, porque eu aprendi, e eu ouço o pastor Zé Carlos quando eu ainda era cooperador, e aprendi muito ouvindo o pastor José Carlos. Então não posso justamente aqui não pregar a Bíblia. Mas para que os irmãos entendam, quando Deus olha para a terra, a única decisão que Deus toma, sem compactuar com mais ninguém, é a de destruir e acabar com tudo. Tudo isso porque Ele olhou para a terra e o que Ele viu não agradou. Aleluia. Ele continua olhando, graças a Deus, e Ele encontra um homem, mais ou menos 500 anos de idade. No finalzinho do versículo 5, está lá que Noé tinha 500 anos, gerou Sem, Cão e Jafé. Quando ele olha para Noé, a Bíblia diz assim, que Noé acha graça diante dos olhos do Senhor. E quando Noé acha graça, o coração de Deus, que estava pensando em destruir tudo, dá uma guinada. E agora Deus vai mudar o projeto que ele tinha a princípio. E ele para de falar em destruição, convoca Noé para um particular e diz: Noé, eu vou te contar algo que não revelei a ninguém. Você não está sabendo. O povo casa, se dá em casamento, vive ao seu bel prazer, mas eu tenho um plano arquitetado para acabar com todo homem, todo ser humano. Se vocês lerem o texto bíblico, a Bíblia diz assim: aí Deus decidiu acabar com tudo. Porém agora Deus vai compactuar com Noé uma decisão já tomada. E ele diz: olha, eu destruirei e acabarei com tudo, mas contigo eu vou estabelecer um pacto. Agora, por que Deus vai fazer um pacto com Noé? Porque Deus, diz a Bíblia, do capítulo 6, que continuou olhando e viu Noé, um homem justo e diferente no meio dessa geração. Pastor, eu não peguei ainda o seu raciocínio, eu vou explicar. Quando Deus vê o que desagrada, Deus destrói. Mas quando Deus encontra um homem, uma mulher, um jovem, uma moça, um rapaz, um obreiro, um pastor, alguém cheio de graça, Deus resolve construir e construir coisas extraordinárias. Eu estou me segurando, irmãos, mas eu já estou sentindo a presença de Deus. Olha agora o que Deus vai fazer. Deus diz: Noé, constrói para ti uma arca de madeira de gofer. Uma madeira que alguns estudiosos dizem ser para nós hoje, como não tem tradução do hebraico para nós, o cipestre. A maioria dos estudiosos afirmam que seja o cipestre. Mas eu estava estudando sobre essa madeira
não vou aqui pregar muito sobre ela porque do tempo, mas só para introduzir como é ensino, e nós estamos com uma gama grande de obreiros, que segundo estudos, essa madeira era uma madeira dura, resistente, e que era difícil o seu apodrecimento. Vou repetir: a matéria-prima que Deus ordenou para Noé construir a arca era dura, rígida e de difícil apodrecimento. Escute bem, e ele continua: farás de 300 côvados de comprimento, 50 será a sua largura e 30 será a sua altura. Quando terminar a obra, betuma por dentro e também betuma por fora. A Bíblia diz que Deus passa a planta para Noé. No versículo que lemos, do capítulo 6, o último dele, diz que assim fez Noé, conforme toda a ordem que Deus havia dado. Porque Deus é organizado e gosta de trabalhar com crente também organizado. E Noé estava construindo um projeto que ia abrigar sua família. E quando nós saímos da planta que Deus pré-estabeleceu, corremos o risco de afundar e a nossa família afundar junto. Eu vou repetir: quando nós saímos da planta que Deus estabeleceu para o nosso ministério, para a nossa vida cristã, há uma probabilidade grande de afundar o projeto e a nossa família afundar junto. Agora prestemos atenção aqui. A Bíblia diz que Noé recebe de Deus esta responsabilidade: construir um caixotão, 150 metros, né? O côvado, ele é de uma medida não precisa, por causa da questão do dedo ser até no cotovelo, mas havia a medida do côvado egípcio e também do côvado judaico, o côvado hebreu. Alguns dizem 45, alguns dizem 47,5, mas para arredondar as contas, o côvado é mais ou menos 50 centímetros. Então o que Deus pediu para Noé é para construir um projeto, mais ou menos 2 Boeing 747, um na frente do outro e meio, para construir um projeto aí que abrigaria cerca de uns 500 vagões de trem, de carga, para construir um projeto muito grande, extraordinário. E o que mais me chama a atenção, e aqui eu acabo a introdução e prego rapidinho uma palavra ao coração dos irmãos, é que Noé em nenhum momento perguntou ao pastor José Carlos e obreiros: quanto vai custar? Quem vai patrocinar? Quem vai emprestar ferramenta? Quanto eu vou ganhar para fazer o projeto? Quanto a minha família vai ganhar? Quanto tempo mais ou menos eu vou trabalhar nesse negócio esquisito aí? E lá badacaçuia. Uma das coisas que mais me prende a atenção na vida de Noé é que Noé era um obreiro que não fazia perguntas. Todo obreiro que pergunta muito tem problema com o negócio de obediência. Porque lá na escola, na faculdade, você é doutor. Lá fora, eu e você estudamos e aprendemos A, B, C, D. Mas aqui na igreja, debaixo da égide do nosso pastor, a cartilha é obedecer. E quanto menos pergunta, mais a gente mostra que somos obedientes. Porque quem muito pergunta, pouco obedece. Eu queria falar um pouquinho sobre a obediência, mas eu preciso correr, porque vai ficar gostoso. Irmãos, a Bíblia é uma coisa extraordinária, né? É aqui, é do Mato Grosso, é em São Paulo. Onde você abre a Bíblia, o Espírito Santo tem liberdade. Eu estou sentindo a presença dele. A palavra essa noite é: obedece que o teu projeto cresce. Obedece que a tua igreja cresce. Obedece que o seu chamado vai crescer. Obedece que o teu negócio prospera. Obedece que o teu pastor te enxerga.
Obedece que Deus vai ver você. Obedece que Deus vai te chamar para projetos extraordinários. Seja obediente, que você vai realizar projetos que ninguém ainda realizou na terra. Todo o sucesso de Noé está em uma palavra: obedecer. Acabou. Eu já estudei a vida de Noé. Não era armador, não trabalhava com madeira, não era especialista em obras navais. Eu vi Noé plantando uva na Bíblia. Não achei ele fazendo muita coisa. Então ele poderia perguntar: Senhor, o Senhor não errou a profecia não? O Senhor não chamou a pessoa errada para a reunião não? Porque tem gente, irmão, que gosta de questionar tudo. Mas quando o pastor chega e nos chama para um particular, papai já falou com ele. Papai já conversou com ele, irmão. Agora Noé está lá. Eu vou correr com a planta na mão. 300 de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Irmãos, a Bíblia não dá detalhes, mas vocês não pensam que Noé é como eu, aqui? Quem está atrás está vendo. Vocês estão percebendo minha perninha dar uma tremida? Estão percebendo, não está? Uma tremidinha? Um pouco é unção, um pouco é temor de Deus. Porque eu sei que eu não sou capacitado nem merecedor de estar aqui falando a esse público, a essa igreja lotada. Eu sei da responsabilidade que é estar perto de certos homens de Deus, apesar de ter pregado já em grandes eventos pelo Brasil todo. Então vocês pensam que Noé foi para casa e falou: uhul, amanhã, sabe aquele camarada que chega bombando? Derruba o púlpito, derruba a parede, já põe um púlpito novo, um púlpitozinho com ferrinho, um negocinho assim, já quer mudar tudo. A cor da igreja ele muda também, mas já chega arrebentando, né? Uhul! Daqui 15 dias está lá o pastor. Uhul é? Uhul é? A obra é grande, a obra é extensa, a obra é comprida, a obra é demorada, rapaz. Tá pensando que Noé começou a fazer a arca hoje e entrou dentro amanhã, irmão? Noé deve ter ido para o joelho. Será que eu não tive uma visão? Será que eu não comi demais? O projeto é muito grande para mim. No íntimo de Noé eu fico pensando o temor daquele homem. Mas ele começou, porque se a gente não começa, não termina. Porque a vida cristã é assim, irmão. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Está entendendo ou não? Uma vez tinha 2 alpinistas escalando. O Espírito Santo soprou agora. Eu não sou de contar essas coisas, porque meu tempo é Bíblia mesmo. Mas ele soprou, eu vou falar. 2 alpinistas lá e camaradas, um escorregou lá e caiu. E a corda veio segurando ele. Já era de madrugada, tudo escuro. E um gelo, irmãos, um frio terrível. Aí de repente a corda parou, ele ficou pendurado. Oh, graças a Deus, estou salvo. Aí o outro gritava: pula! Ele olhava tudo escuro. Eu, pular nada. Desamarra a corda. Vou nada. A noite terminou, a madrugada passou. No outro dia pegaram ele congelado, duro, morto, amarrado na corda a 1 metro do chão. Com Deus é assim. Vai ter vezes na sua vida que você vai colocar o pé, ele põe o degrau. Você põe o pé, ele põe o segundo degrau. A impressão que você tem é que não vai dar. Mas Deus está dizendo: o projeto é meu, quem chamou foi eu, quem capacita sou eu. Você pode adorar obreiro. Eu estou pregando para obreiros capacitados. Deus vai capacitar muitos obreiros para em 2025 realizar projetos extraordinários. Porque Jesus está voltando. E Deus está do céu olhando e não está se agradando como nos dias de Noé. Agora olhe para cá. Por que o projeto não ia dar errado? Alguns detalhes aqui. Porque quando Deus falou com Noé, foi Deus que traçou o projeto, as medidas, as proporções e alguns detalhes aqui que nós precisamos analisar. A arca, ela é um tipo de Cristo. Sério, pastor? Sério, um tipo de Cristo. A arca, quando você olha para a arca, quantos andares a arca tinha? 3.
Foi Deus que disse: faz andar superior, segundo e terceiro. Por que um tipo de Cristo? Porque a arca tinha 3 andares, e Cristo é 3 em? A arca tinha 3 andares, e Cristo é 3 em 1. Bom, primeira semelhança. Segundo, depois você lê no texto, o capítulo 6 diz assim, ó: faz uma janela para a arca. Em nenhuma versão está escrito uma janela na arca. A arca não tinha uma janela nela. E alguém diz: não, a arca tinha uma janela de 45 a 50 centímetros que era um côvado. Não, senhor, a arca não tinha uma janela de 45 centímetros, senão não ia ter ventilação, morria todo mundo lá dentro, inclusive a família de Noé. O que a arca tinha era um acabamento vazado. E está no texto assim, ó: faz uma janela para a arca. É como se ele fizesse uma janela para colocar no topo da arca, coroando toda a arca com 50 centímetros de espessura, de maneira que, assim como Cristo tinha uma coroa de espinho na cabeça, a arca também tinha um teto, coroando o seu acabamento. Não, você não deu glória porque você não pegou, mas você vai pegar, fica tranquilo. Primeiro, a arca 3 andares, Jesus 3 em 1. Segundo, a arca tem uma cobertura, uma coroa que sela a sua cobertura. Jesus, uma coroa de espinho na cabeça. Terceiro, a arca, uma porta só. Aí sim, diz Deus, uma porta só, lateral. Jesus, só um ferimento, só uma cutucada na costela. Aonde? Na sua lateral, onde saiu água e sangue. Já tem gente pegando. É 3 andares, é 3 em 1. Aleluia. Tem uma coroa em cima, tem um acabamento, uma coroa da arca também. Jesus foi ferido do lado, a arca tem uma porta só do lado. Qual o único meio de salvação daquela geração? A arca. Só vai entrar nas mansões celestiais quem estiver dentro de Jesus. Não tem outro meio de chegar ao céu se não for por Jesus. E não tinha outro meio de se salvar naquela época se não fosse através da arca. Então você tem que estar inserido no projeto de Deus, que é Jesus, a arca que vai tirar esse mundo de pecado daqui e levar para lá. Só quem vai para lá. Eu quero ver você adorando. Está na hora da igreja partir. Abrigue-se em Jesus, porque Ele vai nos tirar dessa terra em breve. Oh glória, aleluia, aleluia. Eu não vou entrar em detalhes de tempo. Eu tenho um livro que fala sobre isso. Depois, se der tempo e o pastor permitir, eu falo, que conta alguns detalhes, porque o tempo de construção da arca também a gente não pode afirmar. Noé tinha uns 500 anos quando Deus falou com ele. A Bíblia diz que quando entrou na arca tinha 600, mas não podemos afirmar que foram 100, nem 120, porque Deus disse que o espírito dele não contenderia com o homem. O tempo, né, esse tempo seria 120, mas isso também não é bem relacionado à construção da arca. O certo é que, pelo tamanho da arca, o negócio não foi uma obra rápida. Agora olha para nós obreiros como isso é interessante. Deus passou para Noé todos os detalhes e todas as medidas. E ele disse assim, ó: não usa outra madeira, tem que ser cipestre, tem que ser gofer. Aí eu pergunto para nós: qual a matéria-prima nós usamos no nosso ministério? Do que você está fazendo o seu ministério? É de pega? Pega! Receba! É isso que o pastor tem ensinado para nós? Qual é a matéria-prima do nosso ministério? Então prega a Bíblia, que dá resultado. Para de modismo, para de invenção, para de profetada, para de desrespeitar pastor. Quando o pastor te der a palavra, usa a matéria-prima que Deus designou, a palavra. Não é, a arca é grande, mas vai ser feito com madeira de gofer. Não coloca outra matéria-prima no projeto. Eu louvo a Deus, irmão, porque o Nordeste é seguro. Eles me criticaram muito ao longo do meu ministério. Diz que eu sou durinho, que eu sou um pastor muito santarrão. Alguns tiravam até sarro. Você tem que pregar no Nordeste, que você é muito duro. Não tem negócio de muito duro, irmão. Não tem meio céu.
nem meio inferno. Não tem meio certo, nem meio errado. Ou é errado ou é certo. Deus falou, não pode usar outra matéria. Vocês se lembram quando Jesus esteve aqui e deu uma ordem, pastor? Jesus disse assim, ó, aos discípulos: dê de comer vocês a eles. Aí eles disseram, não, mas esse povo ir embora, muita gente. Aí vocês conhecem a história. Aí Jesus falou, não, vocês dão de comer para eles. Aí pegaram lá os pães, peixinhos, 5 pães, 2 peixinhos. Jesus multiplicou. Aí, pastor, a Bíblia diz assim, ó, que Jesus chamou eles e diz assim, ó, distribua o pão para eles. Em nenhum minuto Jesus permitiu ou autorizou os discípulos, os seus servos, a mexer na massa do pão. Sabe qual foi a ordem? Distribua o pão, porque o pão está pronto. Pão na Bíblia é símbolo de palavra. Prega a palavra como ela é. Eles distribuíram o pão. Não colocou uma mostarda para o pão ficar mais gostoso, um ketchup, um queijinho no pão. Que já tem um pãozinho aí, irmão, que todo mundo está comendo hoje. Todo mundo é crente, irmão. Hoje qualquer artista que anda seminu é crente, irmãos. Nosso exemplo não é lá, nosso exemplo é cá. É nas irmãs do ciclo de oração, é nos obreiros na nossa retaguarda. Nós fomos criados e aprendemos aqui. A nossa matéria-prima ainda é a palavra, irmãos. O pão é puro. Não mexa na massa. Não use outra matéria-prima. Noé, faz a tua arca de madeira de gofer. Ah, só o obreiro que tem pão. Vai, diga amém comigo. Você tem pão, você tem pão. Oh, glória. Como é lindo pregar para uma igreja que tem pão, que tem palavra. Você quer uma notícia boa? Quem prega a palavra não mexe na massa. Oh, fica tranquilo, seu ministério não afunda nunca. Pode ter calúnia, pode ter fofoca. Vocês imaginam que o ministério de Noé foi gostoso? Ou vocês imaginam que de vez em quando alguém dizia assim: você conhece aquele velho maluco? Qual velho? Aquele do caixotão? Ah, o que está fazendo um caixotão aí? Só pode ser doido, não chove aqui, não tem rio aqui. Vai navegar onde? Vocês estão pensando que nos burburinhos alguém nos dizia: Noé está acabando com o dinheiro da família dele. Noé está pedindo dinheiro aí para fazer um trem doido aí, ó. Esse velho é doido, esse velho é maluco. Eu essa noite digo, não é como profeta, que eu me disse, é profeta que acabou em João, faz tempo. É como ministro da palavra, ou um profeta na palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para os obreiros essa noite aqui em João Pessoa. Teu ministério não vai afundar. A calúnia não vai te parar. A perseguição não vai te parar. Deixa a internet falar. Deixa o fofoqueiro falar. Deixa o perseguidor falar. Enquanto ele fala, você trabalha. Enquanto ele fala, você trabalha. Enquanto ele fala, você trabalha. E deixa ele, que logo o teu projeto vai sair do chão. Se eu ficar 10 anos pregando esse texto, eu não consigo acabar. Eu já preguei isso aqui mais de 1000 vezes. Alguém vai dizer na internet, é repetido. Ué, mas a escola dominical eu frequento desde criança e as revistas é tudo repetida. Cada vez que eu abro a Bíblia, Deus dá um pão novo no mesmo texto. Eu vou fazer o quê, pastor? Agora, você quer saber por que nós da Assembleia de Deus repete a revista? Porque nós também repetimos o pecado. Quando alguém disser, você já pregou isso, o senhor está pregando de novo, você fala assim, é porque você está pecando de novo. Você para de repetir o pecado, eu paro de repetir a palavra. Sabe o que Davi disse no Salmo 23? Sabe o que Davi disse? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe por quê? Ovelha não tem senso de direção. Ovelha nem bebe água em água turva, porque ela tem medo da sombra dela. Olha lá. O pastor me salvou. O pastor disse que não se cansa de pregar as mesmas coisas, mas é porque está na Bíblia essa frase. É pão, viu, irmãos? Aqui tem pão. Ai de mim se pregar torrada. Ai de mim se pregar bolacha de rosquinha. Aqui tem pão, e é pão puro, não é mexido não.
E só para quem assistir na internet, lá vai. Para de meter o pau, que a igreja está lotada. Eu estou pregando aqui na Paraíba desde domingo. Preguei no pastor Dari, mais de 3.000 pessoas lá na última ceia dele. Segunda-feira em São Paulo, você achar uma alma no culto, irmão, só se for amarrada. Desculpa as igrejas que tem lá, mas eu não prego segunda-feira, é a coisa mais difícil. Aqui a igreja está lotada, tem gente até na galeria, porque a palavra não é dura. Martelo de borracha não quebra pedra, pastor Zé Carlos. Continua marchando, porque o Senhor é exemplo para nós, e a nossa arca não pode afundar. Vibra cerca lá e derrai. Rebedi que afai derrai. Foram muitos anos tomando paulada, irmãos. Às vezes a emoção de estar perto do pastor Zé Carlos. Eu não sou bajulador não, pastor Zé Carlos. Só ouviu que eu cumprimento, já vou na Bíblia. Mas cada vez que eu oro para o Senhor, parece que passa um filme na minha vida. Vale a pena, irmão, ser crente de verdade, irmão. Manter teu casamento, cuida da tua arca, meu irmão. Cuida da tua arca, minha irmã. Ô, irmão, aguenta a pancada lá naquela congregação. Eu já dirigi várias igrejas. Para cada um Deus tem um chamado, irmãos. Seja fiel, Deus vai te colocar nos lugares que Ele prometeu. Meu tempo acabou. Só para não perder o raciocínio, porque a Covid comeu a meia dúzia dos meus neurônios. Aí tem coisa que eu não lembro. Mas para não fugir do raciocínio, aí Davi: guia minhas águas tranquilas, porque ovelha não tem sem direção. Então por que tem que repetir a escola dominical, as pregações, os ensinos? Porque a ovelha tem que ser guiada. E é a vida toda. Ô, pastor Daniel, Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Você entendeu, irmãos? Ovelha tem que ser guiada, dirigida. Ela não tem senso de direção, então tem que ter pastor conduzindo o rebanho, amém? Mas vou fechar aqui para terminar. Um dia nós comemos mais, se Deus permitir, o pastor Zé Carlos deixar. Escute bem, para nós encerrar. Então a tarefa de Noé era grande, sim ou não? Demorou bastante tempo, sim ou não? E ele foi até o fim? Oh, glória! Então olhe para cá, nós já encerramos. Escute bem. Em nenhum momento Noé questiona, mas em nenhum momento faltou matéria-prima. Lê a Bíblia lá. Faltou madeira, não faltou? Furadeira elétrica não faltou. Serrote moderno não faltou. Planar lá não faltou. Aleluia. Eu estou entregando aqui na Bíblia uma profecia que não vai faltar, irmãos. Deus vai mandar, o projeto é dele. Foi ele. Ele diz lá em Apocalipse 3:7: eu tenho a chave de Davi. Fecha e ninguém abre e ninguém. Deus lacrou teu projeto, irmão. Ninguém põe a mão. Não vai faltar matéria-prima. E tem gente pensando, essa vai para os jovens, 2025 é a faculdade. Eu vou entregar uma da faculdade. E os obreiros? Na minha casa, a igreja, agora aquele templo grandão, tudo, está faltando isso. Quando Noé terminou tudo, quando Noé acabou o projeto, que Noé olhou, estava lá, aquele caixotão de madeira, 300 metros de comprimento, 300 côvados de comprimento, 150 metros, depois 50 de largura, 25 metros, 30 de altura, 15 metros, 3 andares, tudo bonitinho, tudo repartidinho, tudo certinho, coisa de Deus, organizado igual Deus gosta. Porque o pastor Joel Manso, nosso pastor emérito lá jubilado, ele ia na casa do obreiro de dia, dependendo do que ele visse, pastor Zé Carlos, ele cancelava a consagração do presbitério. Uma das coisas que eu vi ele fazer, chegar na frente da casa do obreiro, tudo cheio de matinho, naquela calçada, aquelas frestas, a casa tudo cheio de mato. Aí ele dizia ao motorista: mas o senhor não vai descer? Não, nem precisa, ele não serve para ser obreiro. Ele não cuida da casa dele, vai cuidar da casa de Deus.
Era uma das coisas que eu aprendi com o pastor Joel. Aí escute bem, Noé está lá, o projeto tão grande, está acabado. Aí Deus falou, quando acabar, você betuma por dentro e betuma por fora. Você já parou para pensar, irmão? Passar betume na brecha de um caixote de 150 metros? Não, você pararam para pensar, obreiro? E não era só por fora, tinha que passar por dentro também, pastor. O betume por fora fala da pressão externa. Aqueles na internet ficam falando mal da gente, que amanhã vai falar de nós, os demôniozinhos que tem lá. Aquilo lá tem que betumar eles, viu? Mas betuma matando? Não, orando. Betume fala de oração. Betume fala de consagração, de estudo da palavra. Quando você ora, você está betumando a sua brecha. Quando você jejua, está betumando a brecha. O betume na arca fala de tapar brecha. Como tapa as brechas? Orando, jejuando, consagrando, estudando. Aí ele falou, betuma por fora, porque muita gente vai tentar derrubar o projeto. Vai para a internet, vai para o jornal, vai para a TV, vai tentar acabar com o jovem, com a igreja, com a mocidade, vai acabar com tudo. Tem gente que tenta acabar com tudo. Aí Deus falou, betuma, porque a pressão que vem dos inimigos de fora é muito grande. Só que quando você acabar, eu sei que vai demorar, dá trabalho, betuma por dentro também. É porque a pressão do lado de dentro, irmão, às vezes o inimigo está dentro da casa. É ele que passa informação, é ele que fala mal, é ele que sustenta o inimigo. Mas essa noite nós vamos betumar, irmão. Vamos betumar por dentro e por fora. Aquele inimigo que estiver aqui dentro, ou se rende, ou Deus vai atropelar ele. Ou se rende, ou Deus vai ceifar a vida dela. Está gostoso. Por gentileza, com a permissão do pastor, se coloca de pé. Porque pela ética, quando a igreja fica de pé, tem que acabar rápido. Escute que coisa gostosa. Escute. Está falando. Betuma por dentro, betuma por fora. Depois que ele betumou tudo, aí a Bíblia diz que veio chuva, né? Aí chamou os bichinhos para entrar, os bichinhos entrou. Mas isso eu não posso deixar de falar, porque eu gostei demais dessa mocidade aí. Eu prego para a mocidade também, viu? Escute bem que eu vou contar um segredo a vocês. Eu gostei, eu admirei, segunda-feira você está aqui. Parabéns. Escute bem. Por que eu tenho que falar isso? Porque quando estava tudo betumado, tudo tapadinho, bonitinho, só tinha a porta aberta, Deus falou assim, Noé, está lá na Bíblia, entra você, a tua mulher, teus 3 filhos e as mulheres dos teus filhos. 8 pessoas, amém? Entrou 3 jovens casados com 3. Entrou algum homem casado com homem na arca? Entrou alguma mulher casada com mulher na arca? Entrou alguma orientação diferente de homem, mulher, macho e fêmea? Deus não fez questão de dizer, entra você e a tua mulher, não é você e a mulher dos outros. Porque vai que Noé queria levar a vizinha, né? Aí teus filhos e as mulheres dos teus filhos, não é as namoradas não, as mulheres deles. Porque a arca é lugar de respeito. Nós estamos embasados na Constituição e na Bíblia. Aqui na arca nós amamos, respeitamos, ajudamos, oramos e queremos bem a todos. Mas aqui é lugar de fazer casamento de homem com homem, mulher com mulher. Derrama da gaçuia, porque essa arca está prestes a decolar da terra. Já está chovendo. E Deus ainda falou 3 andares. Superior, segundo e terceiro. Esse negócio de crente, irmão, deixar filho e dormir na casa dos outros. Filho e dormir na casa dos outros. Dentro da arca não tem essa bagunça não. É 3 andares, cada um no seu quadrado. O bicho embaixo, a família no topo, eu acho. Ou o bicho no meio, embaixo as fezes. Tudo separado, tudo organizado. Negócio de jovem dormir na casa do outro jovem, moça dormir. Não, minha irmã, segura tua filha, segura teu filho, conserva, porque vai dar um grande homem e mulher de Deus. E amanhã vão agradecer os senhores. Por que vocês têm que ser diferentes? Porque quando Deus escolheu para dar sonhos, lá em Gênesis 37, tinha 12 irmãos, ele escolheu José.
Quando o pai fez a túnica, escolheu José. Foi por acaso? Não, porque José ia trabalhar, chegava com o relatório em casa: mamãe, meus 11 irmãos estão na internet vendo pornografia. Mamãe, é isso que a Bíblia diz, mas em outras palavras, o relatório de José não era bom. Ele via os irmãos fazendo coisa errada e contava ao pai. Mas quando Deus escolheu um, ele pegou José. Porque Deus só pega quem tem consciência cristã, quem tem fé e quem anda segundo a palavra de Deus. Amém? Agora aqui para acabar, ó, 40 dias e 40 noites choveram. Aí Deus veio e lacrou a arca. Não foi Noé que fechou. Uma das coisas que não tem na Bíblia é fechadura na porta da arca. A porta da igreja não tem tramela. Lá, eu nasci no Paraná, lá esqueci de dizer: a porta da igreja não tem tramela, a porta da casa. Por quê? Porque você chega e entra. A igreja pode entrar, não pode? Se vir um bandido, um ladrão, qualquer tipo de pessoa, não entra. Aqui é o lugar deles mudar mesmo aí. Todos nós somos ex, alguma coisa. Não é verdade? Então não tem tramela. Na arca também não tinha fechadura não. Só que uma hora Deus lacrou por fora e acabou. A hora que Deus fechar a porta da arca, a igreja vai embora. Não vai ter mais jeito. Só que escuta essa, e terminei de verdade. 40 dias, 40 noites chovendo, a Bíblia diz assim, ó: e a arca saiu do chão. Eu venho essa noite em João Pessoa com alegria na alma muito grande. Já chorei, já dei glória. Dizer para essa igreja: continua firme, mocidade, juventude, homens, obreiros, firme no projeto. Deus está mandando chuva e o nosso projeto, cedo ou tarde, vai sair do chão. Tua casa sai do papel, tua empresa sai do papel, tua faculdade sai do papel, teu ministério, tudo aquilo que Deus prometeu vai decolar, porque a chuva de Deus vem sobre o nosso projeto. Deus abençoe em nome de Jesus.